Live das Cavernas! Com você agora com o modernismo. Nesse caso aqui, o pré-modernismo, né? O que levou, certo? O modernismo para o Brasil, ok? Então, tendências aqui no Brasil, certo? Lazar Segal, Anita Malfatti e tendências europeias. A gente vai falar um pouquinho nisso e depois a gente entra no modernismo de cabeça, beleza? Primeiramente, eu quero apresentar você. Opa, agora sim. Primeiramente, eu quero apresentar para você Aracy Amaral. Quero te dar um livro, inclusive, ó. A Semana que Não Terminou. Clica nele e você vai ter o livro para você. É só você baixar aqui, ó. Baixa o livrozinho aqui para você, certo? Ó, baixa ele aqui que vai estar tudo bonitinho. O livro tá inteiro, são 375 páginas. Se você quiser ler, né, mano? Se você quiser ler, beleza? Tá aí para você. Aqui, ó, assim, para mim, um dos principais livros dela, em Arte e Meio Artístico, Entre a Feijoada e o Cheeseburger, que fala do pré-semana de 22, semana de 22 e dos novos, né? Os novos artistas. Eu deixei um link para a estante virtual, para você entrar aqui e tentar, porque eu não achei esse livro, não acho ainda esse livro em PDF, ok? Bom, aqui estão uma, ou pelo menos uma, das pessoas principais desse movimento que foi o modernismo brasileiro, que é o Mário de Andrade. Ele tá aqui, ó, lá no final desse monte de homem aí, paulistano do século XX, né? Ok? Vamos para os primórdios, então? Pré, né? Eu falei que eu ia começar no pré-semana de 22. Bom, contexto histórico. A gente está na política do café com leite. O que é a política do café com leite? A gente tem a República Brasileira, né? Primeiro a independência do Brasil, depois o Brasil se torna uma república, ok? E a gente tem uma troca de poderes que ficam entre algumas famílias. E famílias de São Paulo e famílias de Minas Gerais. Por isso, política do café com leite. Beleza? Essa é uma charge que mostra aí, vamos dizer assim, o povo tentando subir esse monte, né? Onde fica esse trono dos nossos paulistanos e mineiros que dominam o poder político, econômico, né, financeiro desse momento histórico, beleza? Aqui tem o Benedito Calixto, que é um pintor campineiro retratando a proclamação da República. E a gente vai lembrar aqui um pouco só lembrar, né, não vou conseguir mostrar, senão a aula fica gigante, do romantismo brasileiro, né? A gente tinha, antes da pintura do modernismo chegar ao Brasil, né? As linhas modernas, as vanguardas modernas da Europa chegarem ao Brasil, a gente tinha um renascimento tardio, um barroco tardio, um romantismo tardio. Tudo que chegava ao Brasil chegava muito tempo depois, justamente porque não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso, né, mano? Então as informações chegavam de navio com pessoas, por exemplo, com artistas, com esportistas, com políticos, com filósofos, com escritores, com arquitetos, né? Com pessoas que iam, de certo modo, ter uma espécie de espaço na sociedade maior, né? Nesse caso aqui, a gente precisa lembrar do romantismo brasileiro e da construção dos heróis brasileiros, né? O Benedito Calixto aqui está fazendo uma representação da proclamação da República, né? Tá certo? Isso é bastante importante a gente entender. Será que foi assim? Será que não foi? Será que não foi assim? A construção do nosso país, ela tá ligada a várias inverdades, né?
a proclamação da República, a independência ou morte do Vitor Meirelles, né? Enfim, você vai vendo na história fatos sendo contados que não foi exatamente o que aconteceu, né? O nosso país é um país, e assim todos os países são, que na verdade trabalham com falseando a verdade, iluminando a verdade para ela ficar mais clara, mais bonita, mais cheirosa do que ela não é, né? Por exemplo, uma crítica que se faz à própria semana, eu sei que eu estou falando do pré, mas uma crítica que se faz à semana é que ela foi financiada e os barões do café, assim como a indústria paulistana, tinha muito interesse em financiar a semana de 22, porque essa disputa entre Minas e São Paulo era uma disputa muito importante. Eles trocavam o poder, ora ficava um governante paulistano, ora fica de São Paulo, ora ficava um governante mineiro no poder, eles iam trocando o poder, e evidentemente que a gana por poder faz com que esses barões do café, os primeiros industriários brasileiros, né, a família Matarazzo, por exemplo, invistam, né, façam um investimento que não foi tão grande assim, mano, na semana de 22, para que, de certo modo, São Paulo ficasse mais proeminente, né, conseguisse mais espaço do que ele já tinha, e, de certo modo, superar Minas Gerais, ok? Então aqui a gente tem o teatro, onde já aconteceu, né? E agora, propriamente, vamos aos antecedentes. O primeiro antecedente que a gente vai mostrar aqui é a Anitta Malfatti e uma exposição dela de 1917. Para isso, a gente tem que lembrar você, eu vou pular algumas coisinhas aqui, depois a gente volta, a gente tem que lembrar você que o modernismo brasileiro é uma síntese do modernismo que acontece na Europa, né? A gente tem ali o primeiro movimento moderno, que é o impressionismo, que está na segunda metade do século XIX, 1870, 1880, 1890, beleza? O pós-impressionismo, 1889, 1890, né? E depois começam a aparecer movimentos como o fauvismo, como o expressionismo, que a gente vai ver já, ok? O cubismo, e tudo isso misturado vai formar o nosso modernismo. Então, se existe na Europa e existia um rigor fundamental, né, quem era fovista, claro, havia mudanças, mas ele era mais organizado, mais centrado, você não mudava de movimento assim, né? Aqui no Brasil, os movimentos passam a ser mais fluidos e completamente misturados. Você está vendo aqui a Anitta Malfatti, pintora assim exímia, tá certo? Que levou o caminho dela para o cubismo, para a abstração, para o fauvismo, para o expressionismo, tá certo? Aqui um quadro mais fauvista dela, né? Onde as cores são proeminentes, né? As cores são que é o personagem principal. E também ele é impressionista, justamente por conta da pincelada muito larga, dos borrões de tinta e do tema, a luz, né? A gente tem aqui o farol de Moyangan. É isso? Eu acho que é. Beleza? O Homem Amarelo, do Samba do Morro, o Hip Hop do Santa Marta, o Rapa, a banda Rapa, tem uma música chamada O Homem Amarelo, que é justamente uma versão, né, musical do Homem Amarelo da Anitta Malfatti, que representa o brasileiro, né? O brasileiro, ok? Olha só, olha o fauvismo dela, tá certo? Olha a quantidade de cor que ela vai colocar. Mano, olha o desenho dessa menina. Fantástico, né? Ela, eu tenho que falar isso aqui, cara, ela foi escorraçada pelo Monteiro Lobato nessa exposição dela, né? O Monteiro Lobato escreve Paranoia ou Mistificação, o texto tá inteiro aqui, depois entra lá e vê, beleza? Mas ela fala, ó, ela falando,
A princípio foram os meus quadros muito bem aceitos e vendi nos primeiros dias 8 quadros. Em geral, depois da primeira surpresa, acharam minha pintura perfeitamente normal. Quer dizer, entenderam, compreenderam a pintura dela, o público, ok? Qual não foi a minha surpresa, depois de terem comprado 8 telas dela, terem entendido a pintura, né? Quando apareceu o artigo crítico de Monteiro Lobato. O Monteiro fala, entre outras coisas, o texto é longo, né? Estava num jornal. Há 2 espécies de artistas. Uma compostas do que vem normalmente as coisas e em consequência disso, fazem a arte pura. Ele está falando do ver e do fazer. Está falando da arte realista, ok? Então é isso que ele está falando. Se a Anitta retrata uma senhora com cabelos geometricamente verdes e amarelos, ela se deixou influenciar pela extravagância de Picasso e companhia. Para ele, Monteiro Lobato, o modernismo, que era assim, cara, era assim, né? A arte promove, cara, uma mudança de comportamento, né? O poder da arte, a gente vai falar de colonialismo cultural também em outros vídeos, é promover uma mudança cultural. A grande potência mundial, que é os Estados Unidos, que ganha a Segunda Guerra Mundial, ela recebe muitas pessoas da Europa, né? E começa a implementar um plano de apoio, financiamento à cultura americana, né? E essa dominação cultural era extremamente importante. Por quê? Porque ele sabe que cultura gera comportamento, né? E as pessoas conservadoras também sabem disso. Elas enfrentam um grande risco, né? Que é a ruptura com comportamentos tradicionais. Que era isso que o modernismo brasileiro tinha em mente, né? Outra pessoa importantíssima é o Lazar Segal, um cara da Lituânia que veio para cá migrando. Ele faz a obra, inclusive, navio de emigrantes, né? Ele faz essa obra. Eu trouxe para você alguns desenhos dele, né? A obra, inclusive, é genial. Ela tem um horizonte caído, né? Como se ele tivesse no barco, um barco extremamente móvel, né? Dá pra gente pensar e a gente imaginar que esse é um navio negreiro, né? E não é. É um navio de imigrantes europeus para cá. Aí tem italianos, espanhóis, portugueses, lituanos, ok? Então, ele trabalha com esse drama dessa população e trabalha, inclusive, com a ideia desse mar muito hostil, muito bravo, que está quase entrando dentro do navio, né? O Lazar Segal, ele tem uma linha realista também, que é muito importante de entender, que é uma linha realista que está dentro do impressionismo, mas olha a técnica realista dele, ó. 27, 19, 35 são quadros de etapas diferentes da vida dele. Mas no Brasil, ele começa a assimilar essa cultura brasileira e traduzir, né, de uma forma, vamos dizer assim, encarnando a cultura mesmo. Então, o negro, né, o bananal, a bananeira, tá certo? Isso vai trazer para o Lazar Segal uma identificação dentro da cultura brasileira, né? Ele não só fez trabalhos de pintura, mas também fez trabalhos de escultura. E o Lazar Segal fez bastante coisa, aquarela, né? Um cara importantíssimo. Pré-semana de 22, a gente tem aqui o Brecheret, né? Que você vai ver que, assim, os artistas de forma geral, eu acho que a influência deles muito grande é de Vicente do Rego Monteiro, que a gente vai ver já. Mas o Brecheret é um dos maiores escultores brasileiros, tem escultura dele ainda hoje em alguns pontos importantes de São Paulo, ok? E, cara, ele é de uma sutileza para trabalhar com mármore, de uma certa agressividade para trabalhar com madeira, né? É um cara genial, certo? E você vai ver que
essas obras rechonchudas, arredondadíssimas, lisíssimas, vão ser influência e ele é influenciado e vai influenciar muitas pessoas, né? Esse é o Vicente do Rego Monteiro. Dá uma olhada nessa obra que é mais geométrica, é mais simétrica, né? Tem algo de abstrato nela, embora seja muito figurativa, né? Claro. E assim, minimalista em cores, né? O Vicente do Rego Monteiro tem sempre temas muito nacionais, muito brasileiros. Essa era uma característica muito grande do modernismo brasileiro. Então você já entendeu que o modernismo brasileiro, ele está tentando, aqui está no pré, mas o modernismo brasileiro, né? Então aqui são os antecedentes. Mas o modernismo brasileiro, ele está olhando para a Europa e está misturando as vanguardas europeias aqui no Brasil, sem nenhum pudor. Mistura mesmo. Lá na Europa essa mistura era de certo modo era muito mais, os movimentos eram muito mais rígidos, e aqui isso não acontece. Outra característica importante do modernismo brasileiro é essa volta para as raízes, que a gente vai ver já já. Beleza? Vicente do Rego Monteiro, Vicente do Rego Monteiro, Vicente do Rego Monteiro, e por fim, né, lá na década de 60, ele é mais abstrato do que nunca. As pessoas vão mudando, né? A gente tem aqui, ó, uma pessoa que já era grande antes do modernismo brasileiro, que é considerado o primeiro modernista, mas foi escorraçado pela crítica no Brasil, que é Villa-Lobos, ok? Villa-Lobos foi, assim como Stravinsky, um precursor da música clássica, da ruptura, né, com a música clássica. Se o Stravinsky na sagração, ouça, tá bom? Ó, eu pus aqui para você ouvir. Ouça a sagração para a primavera, certo? Ouça, tá aqui, eu não posso pôr. Quer dizer, posso pôr sim. Ela começa assim, ó. Esse instrumento que você está vendo aqui era um instrumento proibido para ser um instrumento de solo, era um instrumento de acompanhamento, não podia participar do solo, da abertura de uma parte da sua composição. Existe uma história real de um grande compositor que foi ver Stravinsky e que saiu fora do teatro, né, da sala de concerto, quando ele viu na primeira nota musical tocada um instrumento que era de acompanhamento fazendo solo, né? Enfim, as regras eram muito rígidas, ok? O nosso querido Villa-Lobos, ele vai fazer ouça, ok? Ouça as baquianas brasileiras, ele vai fazer o trenzinho caipira, beleza, cara? Vai fazer o trenzinho caipira, é fantástico, velho. Aqui não tem direitos autorais, né? Não tem problema nenhum de mostrar. Cara, isso tá em Oswald de Andrade, isso tá no Cinema Novo, isso tá na Tropicália, que a gente vai falar já já. Ouça, beleza? Tem muita coisa aqui para você ver. Antecedentes europeus. Como eu falei, o impressionismo, ele surge aqui com Manet, no fundo da tela, beleza? Coisa que era muito comum, o fundo ter muitas marcas de tinta, marca de pincelada, ok? Fundão, bem fundão, ok? E ele vai transformar isso na técnica vigente, até porque a fotografia, grande influência do impressionismo, vai acontecer, né? Vai ser inventada e em breve, né? Logo ela passa disso aqui, desse borrão, para uma pintura mais, para uma impressão muito mais realista, superando a fotografia em, assim, uma via pintura que pudesse competir com isso. Por isso que os artistas estão indo para um outro caminho, né? Por isso que a pincelada, a mancha, que é o primórdio da própria fotografia, está sendo ilustrada aqui. Aqui, essa pintura não foi cortada por mim, não, beleza? É o corte do próprio artista,
beleza? É o corte do próprio artista. Por isso que eu falo que o impressionismo tem uma influência extremamente grande da fotografia. A arquitetura, né? A gente pode falar do Oscar Niemeyer, mas não é o tema agora, beleza? O expressionismo, um movimento extremamente forte de disruptura, né, com a beleza estética. Aqui há uma ruptura com o padrão de beleza que vem da Alemanha, né, essa ruptura, ok? O pós-impressionismo, Van Gogh, Serrat, Gauguin, até o fauvismo de Matisse, onde as cores eram importantes, né, ok? Finalizando essa etapa pré, né, com o cubismo. Então você viu no Brasil Lazar Segal, Anita Malfatti, Vitor Brecheret e outros artistas que são artistas importantes, Vicente do Rego Monteiro, que são artistas importantíssimos para a ruptura que vem no modernismo, né? Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente e filosoficamente. O que é a antropofagia e quais são as características do movimento moderno? Vamos lá então? Então, como você percebeu, a gente está falando de um movimento no Brasil tardio, né? Porque, cara, lembra, tudo chega no Brasil mais tarde, nessa época, ok? Então a gente tem um movimento tardio de vanguardas europeias que estão chegando no Brasil. E ao mesmo tempo a gente tem um movimento dos próprios caras da literatura, onde eu acho que tem o maior. As nossas artes visuais, escultóricas, elas não são vanguarda. Ok? Não acho o nosso modernismo vanguarda. Elas são importantes para o Brasil. Elas são essenciais para o Brasil, né? Para a gente conquistar e conhecer nós mesmos. Nós nos conhecermos, né? E esse era o movimento, né? Então a gente recebe a cultura de fora, assimila nesse caldeirão cultural brasileiro que tem imigrantes, que tem índios, africanos e ao mesmo tempo, através da literatura, que é como eu falei já, onde se encontra a revolução modernista no Brasil, é na literatura, que além de haver essa revolução modernista, você vai perceber que principalmente Mário de Andrade, por exemplo, está tentando fazer um resgate cultural do Brasil. Então ele vai fazer, por exemplo, uma excursão, né, junto com outros artistas e literatos, né, para Minas Gerais. Ele que traz o Aleijadinho de volta à tona da conversa das questões ideológicas no Brasil nesse momento. Mestre Ataíde, que era o pintor do Aleijadinho, vai ser resgatado, né, por esse cara. E não só isso. A pesquisa dele vai além disso, vai para a música brasileira regional, faz uma super pesquisa e vai também, nessa imagem que a gente está mostrando agora, para as culturas dos povos originários brasileiros, que uma delas era o canibalismo, beleza? Então a gente tem aqui podemos dizer assim, um guerreiro, um militar da tribo adversária que foi capturado vivo. Ele é colocado numa oca, é servido a ele muita comida, as melhores mulheres que engravidariam dele, ok? Depois ele chega até a praça, essas mulheres fazem um choro ritual, onde uma das pessoas acerta com extrema violência a cabeça dele para que a morte seja muito rápida e sem dor. Era exatamente para isso, ok? O cara pode errar, beleza? Enfim, desculpa aí, são pontos aí delicados de se falar, né? Pois o cara era comido mesmo, cara. O cara era comido num churrasquinho mesmo, mano. E tipo assim, a ideia era que essa energia dele passasse para os índios, né? Tem até uma questão biológica aqui, né? Tem uma curiosidade biológica aqui. O que acontece quando uma tribo só tem uma evolução, né, dentro da própria tribo,
né? Assim como os egípcios, por exemplo, que se relacionavam com os primos, com os irmãos, né? Enfim, o que acontece? Acontece uma extinção, né? Então, os pesquisadores hoje, né, eles trazem essa ideia de que essa ideia, né, esse ritual servia também para diversificar a própria tribo. Isso é interessantíssimo, cara. Beleza? Então, ó, rompimento com as tradições acadêmicas, né? Encontrar uma linguagem autenticamente nacional, valorizando o que era nosso, né? E a atualização nacional dos movimentos europeus, ok? Aqui a gente tem um menu, mais ou menos isso, do que aconteceu nos 3 dias. Foi estrategicamente uma semana, mas durante 3 dias o Teatro Municipal ficou aberto, né? Então, esse é o que aconteceu no 13º dia, no dia 13 de fevereiro, aqui no dia 15 e aqui no dia 17. Veja aí, aqui é o Teatro Municipal nessa altura, que é o Teatro Municipal hoje, beleza? Alguns artistas importantes. E aí a gente começa a ver, cara, muitos artistas brasileiros que participaram. Um deles foi Oswaldo Goeldi, certo? Na gravura, no desenho. É um cara que vai resgatar o desenho. E a gravura, né? Aqui a Claxon, que era uma revista modernista que começou a divulgar propaganda, o início do design brasileiro tá aqui, beleza? E a fantástica Tarsila do Amaral. Você consegue ver aqui, só nessa imagem, 3 obras que vão da obra realista sacra, né, até a obra impressionista. E aqui, ó, passando de vez, né, para um impressionismo, para o fauvismo, tá certo? E até para o cubismo. Essa é uma obra muito importante dela, eu considero, que é um estudo do cubismo, né? A xícara em várias posições. Você sabe que o cubismo tem essa relação com múltiplos ângulos ao mesmo tempo, como se fossem vários olhares de cima, de baixo, do lado, de frente, enfim, ao mesmo tempo, sendo vistos ao mesmo tempo, né? Então, aqui o braço em uma posição, a cabeça e o cabelo em outra, uma perna deslocada, a Tarsila é fantástica, até chegar nas abstrações dela e nas grandes obras que marcaram, vamos dizer assim, o povo brasileiro, né? A cultura brasileira, a negra, a ama de leite, né? E uma imagem que é uma imagem da antropofagia. A Abapuru é o homem que come o homem. Certo? O homem que come, né? O homem que come o homem, ok? Aqui é importante dizer que ela tá com o cubismo muito, assim, muito dentro da cabeça dela, né? Essa imagem aqui não é a imagem do brasileiro, cabecinha pequena e os pés grandão, porque reflete pouco e... não, cara, não. Aqui é um ser humano visto de um ponto de vista diferente, de baixo para cima, né? Toda a paisagem não está assim, mas essa pessoa está. É como se eu pusesse uma lente diferente na minha câmera, né? E olhasse de baixo para cima um ser humano. Beleza? Ok? Tarsila, a obra Antropofagia dela, que une as duas, né? Une a negra com a Bapuru. Fantástico, fantástica ideia, essa síntese, né? A síntese é puramente do modernismo brasileiro, ok? Beleza? Cara, não dá pra falar de tudo, né? De Cavalcante começou ganhando grana na semana de 22 porque ele fez o cartaz da semana, ele era pintor, fazia grandes painéis, ele trabalhava com ilustração para revista, para teatro, ele fazia grandes painéis para teatro, beleza? O cara era, assim, uma pessoa múltipla, né? E foi um cara comunista, né? Comunista total. Antônio Gomide, olha a pintura do Gomide, cara. Muita aquarela também no Gomide, né? Ele traz um pouco do universo popularesco, né? Do Brasil, beleza? Cara, Ismael Neri, o
cara do surrealismo brasileiro. Se existe um primórdio, né? Se existem os primórdios do surrealismo brasileiro, tá em Ismael Neri. E nessas figuras que juntam plantas, seres humanos, né? Faz um amálgama, uma mistura desses elementos num ser só. Daria um filme todo isso, né? Essa imagem aqui, ó, começa uma fase dele, inclusive, ele teve, não foi pneumonia, foi tuberculose. E aí a representação de pulmão, de coração, de artéria vai ficar muito forte na vida dele, né? Aqui de novo o pulmão, uma arte quase abstrata, né? Um ser humano quase abstrato. A assinatura dele, Ismael Neri, enfim. Cícero Dias, de novo um universo popular, de uma pintura quase naif, né? Uma pintura naif, aqui uma pintura muito rústica, né? Tá certo? Bom, gente, tem muita coisa para falar sobre o modernismo. O John Grass, né? Que era, entre outras coisas, designer, tá certo? Ó, as cadeiras do John Grass, ok? Beleza? E é isso. Ficamos por aqui, então, por enquanto. Já voltamos com os desdobramentos do modernismo brasileiro. É isso aí? Fui!